Fala, meu povo, tudo bom? Agora, uma aula do ponto de vista histórico-geográfico fundamental. Qualquer vestibular, qualquer entendimento que se busque sobre geopolítica africana e asiática passa por essa aula de colonização e descolonização do continente africano. Pensando historicamente, o continente africano ele foi considerado, especialmente pela Europa, como uma grande área de reserva, sobretudo durante o período colonial. O que a gente chama de área de reserva? É uma região dominada pela Europa que vai ser reservada, que vai ser deixada de lado, não vai ser explorada, com o objetivo de garantir que os recursos que existam nessa área sirvam economicamente em algum momento para o continente europeu. Durante o período da colonização, estamos tratando aqui do século XV ao século XIX, metade do século XIX, o grande objetivo exploratório da Europa era a ocupação da América. A Europa ela tinha ocupação na África, porém não existia uma ocupação do interior do continente africano. A África era utilizada basicamente como entrepostos comerciais e como fornecedora de mão de obra. A Europa utiliza a África no processo de escravização de povos africanos para poder explorar o continente americano e retirar daqui a madeira, os minerais, as pedras preciosas, o que pudesse ser retirado, a Europa faria na América, enquanto deixava a África como uma grande área de reserva sem ser explorada. Isso fica muito evidente no mapa de ocupação da África anterior a 1885. Daqui a pouco a gente entende a data. Olha como que era a ocupação, dá uma olhada aqui rapidinho. A gente vai ter soberania turca, estamos tratando aqui especialmente sobre o norte da África, beleza? Principalmente a expansão do Império Árabe e Turco para essa região. Soberania portuguesa, aí temos Angola e Moçambique, o que se transforma depois como Angola e Moçambique especialmente. Dominação inglesa, estamos tratando aqui da região da Argélia, norte da África, que é caracterizado como Maghreb, ou pelo menos um pedaço do Maghreb. A região da África do Sul, que vai se configurar como África do Sul como grandes domínios ingleses, e a dominação francesa. Ó, gente, eu falei que a Argélia era dominação inglesa, né? Não, dominação francesa. A Argélia vira colônia da França. Dominação francesa, junto com a região conhecida hoje como Senegal. Então, repara, grande essência dessa explicação é a dominação, seja do Império Árabe e Turco, seja da dominação europeia, especialmente inglesa, francesa, portuguesa, ela se concentra essencialmente na porção litorânea do continente africano. Repara que o interior da África ele é deixado de lado, se caracterizando como grande área de reserva, enquanto as colônias na América supriam a demanda da África, até o século XIX. Quando chega no século XIX, nós temos o processo expansionista europeu, caracterizado pelo imperialismo europeu. Se a gente for tentar conceituar isso, está vinculado, por exemplo, às independências das colônias do continente americano. Se pegarmos a primeira metade do século XIX, salpica na América Latina os processos de independência em relação à Europa. Isso faz com que a Europa perca suas colônias na América. E aí o continente europeu passa a buscar novas áreas de exploração. Por isso, a gente vai ter uma mudança territorial no controle europeu sobre o mundo, saindo a América, que torna-se independente, a América Latina e os Estados Unidos começam a crescer no seu modelo imperialista do final do século XIX sobre a América, e a Europa passa a controlar a África e a Ásia com destaque para o Oriente Médio e o Sudeste Asiático. Esse é o modelo imperialista, por isso que antes do século XIX a Europa era a América. Depois do século XIX, a Europa vira a África nesse processo expansionista e imperialista europeu. E por que a Europa começa a buscar essas áreas? Em primeiro lugar, a busca por matéria-prima. O mundo vivia no final do século XIX o processo de segunda revolução industrial. A industrialização estava ganhando força no cenário internacional e a demanda por matérias-primas cada vez mais evidente.
E aí a Europa, perdendo a América para os Estados Unidos, ela busca essa matéria-prima na África no contexto da segunda Revolução Industrial, 1850 em diante. Segundo fator, necessidade de escoar o excedente populacional europeu, formando rotas de migrações para poder ocupar a África, especialmente a porção norte, a região do Maghreb, e o extremo sul da África, a região da África do Sul, configurando aí um processo de ocupação, de imperialismo, de neocolonização, um neocolonialismo europeu sobre o continente africano. Terceiro fator, busca por novas áreas para investir excedente de capitais. Tem um pouco a ver, ou muito a ver, com a ideia do liberalismo econômico na Europa, buscando novas áreas para investimento e para fazer esse capital se multiplicar. E aí começa a investir na África, principalmente em infraestrutura, ferrovias, alguma coisa de geração de energia, implementando portos com o objetivo de favorecer a multiplicação desse capital a partir da infraestrutura e da exploração do continente africano. Então, o investimento dos excedentes, do lucro da Europa na África, buscando a multiplicação desse capital. E o terceiro, ou melhor, o quarto fator, a procura e a formação de novos mercados. É uma das coisas que o pessoal mais erra nesse momento. Sempre fala assim, a Europa faz o imperialismo em direção à África, buscando novos mercados. Pessoal, esse momento, século XIX, o continente africano, a população africana não é mercado consumidor. A Europa vê na África um potencial mercado consumidor. Formação de mão de obra, pagamento de salários, aí vem de novo a ideia do liberalismo, pagamento de salário para configurar um mercado consumidor. Essa era a ideia. Você explora, cria infraestrutura, leva as indústrias, leva a população europeia para civilizar a região, para configurar e formar um mercado de trabalho, e a partir daí, quem sabe, no futuro do século XX, a configuração de um mercado consumidor. Então a África passa a ser encarada como um grande polo de investimento europeu, em infraestrutura, em excedente populacional e em formação de mercado consumidor. O objetivo, multiplicar o capital europeu para não perder a soberania no mundo para os Estados Unidos que vinham crescendo na América e para explorar matéria-prima e sustentar a economia industrial europeia. Nesse sentido, a Europa começa efetivamente a ocupar a África. Quais são as justificativas ideológicas para essa ocupação? Primeiro, o darwinismo social, a defesa da superioridade do homem branco. O homem branco passa a ter uma missão em relação à África, que é a missão de ocupar a África e levar a sua superioridade para aquela população. O homem branco, especialmente europeu, ele se enxerga superior ao homem negro, mulheres negras, populações negras do continente africano. Nesse sentido, a Europa ela passa a ter uma obrigação, que é a obrigação de ocupar o continente africano, levando a sua superioridade. Se eu sou superior, eu tenho o direito de ocupar e de civilizar uma população inferior. Segunda justificativa, a missão civilizadora. Os europeus estariam levando a civilização à África. Olha essa imagem aqui, ó, alegoria inglesa, mostrando a conquista da civilização sobre o barbarismo africano. Dá uma olhada na imagem. A civilização, com a bandeira escrito civilização, a civilização branca, vestida de branca, e por trás homens brancos armados, levando a civilização por meio da força, civilização muito entre aspas, massacrando povos negros, armados, só que não com arma de fogo, carregando a bandeira do barbarismo como um homem negro em cima de um cavalo. Repara na alegoria que se cria entre a civilização, num primeiro plano, ereta, com uma bandeira enorme branca da civilização, mas armada, uma civilização armada, massacrando povos negros, carregando a bandeira do barbarismo com uma lança na ponta. Então é a civilização contra a barbárie. A barbárie seria aquela população não civilizada por europeus, ou mais, uma civilização diferente dos europeus. A gente enxerga esse tipo de raciocínio em pleno século XXI, beleza? Quando as pessoas falam que nós temos que civilizar os outros, que determinada pessoa não é civilizada, determinados povos não são civilizados.
E isso é extremamente complexo do ponto de vista da missão civilizadora e das justificativas ideológicas, mostrando, do ponto de vista conceitual, a visão que existem povos superiores e inferiores culturalmente, a ideia do darwinismo social e missão civilizadora. Então, a Europa justifica sua ocupação se colocando superior aos povos africanos. E as missões evangelizadoras. A igreja ela passa a ter papel fundamental também. Missões católicas e protestantes, mais católicas que protestantes num primeiro momento, mas que ao longo do século XIX, especialmente no século XX, as missões protestantes ganham força, levam o cristianismo à África. E aí, essa lógica de civilização, do branco superior ao negro, nós temos que levar a civilização e acabar com a barbárie, com os bárbaros africanos, ela acaba sendo justificada e fortalecida pela ideia da igreja, que enxerga esse processo com bons olhos, já que iria aumentar o número de fiéis para a sua igreja, tanto a católica quanto a protestante. Isso faz com que a igreja apoie essa lógica de superiores e inferiores, de brancos e negros, de missões civilizadoras e do princípio do darwinismo social. Que muita gente tem isso até hoje na cabeça, beleza? Tem gente que vive o colonialismo e o imperialismo até hoje na sua pequena cabeça. E aí isso fica muito evidente, essa lógica de missão civilizadora, de darwinismo social e da lógica das missões religiosas, catequizadoras, na Conferência de Berlim. Por isso que eu coloquei a data lá no primeiro mapa, como que era a ocupação europeia até 1885. Por quê? Entre 1884, final de 84 e início de 1885, acontece a famosíssima Conferência de Berlim. O que foi a Conferência de Berlim? Ela foi o encontro das potências europeias com o objetivo de organizar na visão europeia civilizadora aquilo que era desorganizado e facilitar a ocupação e a exploração europeia no continente africano. Eu vou ler o texto. Teve como objetivo organizar na forma de regras, na visão dos europeus, a ocupação da África pelas potências coloniais e resultou na divisão que não respeitou nem a história, nem as relações étnicas e mesmo familiares dos povos do continente africano. É a ideia de, como eu sou superior a você, eu tenho que levar a minha visão a você, independente da sua história. A minha é a verdadeira na minha missão civilizadora. A gente enxerga com muita clareza nessa imagem que está aqui em cima como que se deu o congresso, a Conferência de Berlim, um mapa da África ao fundo, homens brancos da elite europeia, dos principais países e potências europeias, definindo como seria o processo de exploração da África por meio de regras para a Europa, não por meio de regras para os povos africanos, para os povos europeus que queriam explorar o continente africano a partir do final do século XIX. Isso fica muito evidente nessa fala aqui do lado. Esse camarada que está aqui é o Jules Ferry. Jules Ferry foi primeiro-ministro francês em 1880, no seu discurso neocolonialista. Ou seja, ele participou diretamente da organização política da Conferência de Berlim. Olha a visão europeia, nesse caso mais francesa, e claro que se reproduz no continente europeu, sobre o processo de darwinismo social, das missões civilizatórias e da dominação religiosa. É preciso dizer abertamente que as raças superiores têm direitos sobre as raças inferiores, porque têm um dever para com elas, o dever de civilizá-las. Repara que nessa fala fica explícito o darwinismo social, raças superiores e raças inferiores, e fica explícito a ideia das missões civilizatórias, que é o dever de civilizá-las. Ou seja, quando a Europa passa a dominar a África, o discurso europeu é: nós estamos fazendo um favor para o continente africano, levando a civilização para essa população e dividindo o continente africano. Divisão feita de forma arbitrária, ou seja, de forma imposta, sem ouvir os povos africanos. Essa divisão arbitrária ela passa a reorganizar o continente africano nesse neocolonialismo ou imperialismo, e especialmente para os países que estão na legenda do mapa. O que está de vermelhinho domina a Inglaterra, o de azul é domínio francês, especialmente o deserto do Saara, o de um amarelo um pouco mais escuro, Portugal, com destaque aqui para Angola
e Moçambique. A Itália domina o que é verde, a Alemanha domina o que é verde claro, e aí a gente vai marcar aqui com destaque para essa dominação alemã, aqui já falo por quê. A Espanha, um amarelo bem clarinho, especialmente ali no Saara Ocidental, esse país que está aqui, e até hoje é protetorado espanhol, inclusive, e a Bélgica com o rosa, especialmente aqui no Congo, e depois da Primeira Guerra Mundial, a Bélgica consegue expandir seus domínios também. Bom, repara que essas grandes potências dividem o continente africano. Repara mais do que isso. Se a gente pegar um mapa das etnias da África, a gente tem essa divisão. Beleza? São mais de 5.000 etnias na África, dividido segundo esse mapa. Se a gente pega o mapa da África com as fronteiras artificiais ou as fronteiras arbitrárias criadas na Europa e imposta à África, a gente tem este mapa que está aqui. Repara que o continente europeu ele desconsidera as questões étnicas, históricas, culturais, geopolíticas de etnias amigas e inimigas e coloca todo mundo junto em alguns estados para facilitar o domínio europeu ou mais, para organizar do ponto de vista europeu essa dominação, para dividir o território e falar esse pedaço é meu e esse pedaço é seu como potência europeia. Quando a Europa desconsidera essa diversidade étnica, cultural e a história do povo, ela coloca dentro de um mesmo território povos amigos e povos inimigos. Isso potencializa as questões geopolíticas, as disputas bélicas ao longo do final do século XIX e especialmente no século XX. Repara uma segunda coisa. Além desse processo ter sido arbitrário, repara o grande objetivo inglês para o continente africano. A Inglaterra tinha como proposta, vou mudar a cor aqui que eu estou marcando, a Inglaterra tinha como proposta dominar de norte a sul o continente africano. Existia um projeto chamado The Rhodes Colossus, de um industrial inglês chamado Cecil Rhodes, que é esse cara que está aí, com chapéu na mão, com bigodinho, esse é o Cecil Rhodes. O projeto The Rhodes Colossus era do Cabo ao Cairo, Cabo na África do Sul, Cairo no Egito. Qual que era o grande objetivo? Construção, The Rhodes Colossus, de uma ferrovia, seguindo exatamente essa linha amarela, vou colocar ela direitinho aqui, seguindo essa linha amarela do Cairo, Egito, ao Cabo, na África do Sul. Objetivo inglês de conexão de norte a sul do continente africano por meio de infraestrutura, o investimento do excedente do capital europeu que eu tinha falado, para facilitar o domínio inglês, o escoamento de mercadorias para sustentar a economia inglesa do final do século XIX. Repara nessa imagem, nessa figura que está aqui, Cecil Rhodes, o empresário inglês que tinha esse objetivo, a Inglaterra muito forte com a participação da iniciativa privada na economia no século XIX, ele está com um pé no Cairo, extremo norte da África, e o outro pé no Cabo, extremo sul da África. Então o projeto era do Cairo ao Cabo, um projeto de integração. Tanto é que, como a Alemanha domina esse país verdinho que está aqui, ó, a Alemanha ela dá uma atrapalhada no projeto inglês. Esse é um dos motivos, essas disputas no continente africano, que levam à Primeira Guerra Mundial. E aí, quando termina a Primeira Guerra Mundial, vários países são reorganizados na África. Por exemplo, a Bélgica expande seus domínios, a Inglaterra diminui alguns domínios, a França diminui outros. Então, a gente tem uma reorganização dessas potências na África depois da Primeira Guerra Mundial. O projeto The Rhodes Colossus, do Cabo ao Cairo, não foi para frente, e esse aspecto econômico acaba estimulando os desentendimentos na Europa e durante a Primeira Guerra Mundial. Só que aí, esse domínio europeu na África, ele dura do final do século XIX, 1884-85, com a Conferência de Berlim, até a Segunda Guerra Mundial especialmente. Quando vem a Segunda Guerra Mundial, a Europa se enfraquece no pós-guerra. E o enfraquecimento político e econômico de uma Europa destruída acaba fazendo com que os investimentos europeus na África, e principalmente a manutenção de governos na África, feito com capital europeu, seja muito enfraquecido. Então, depois da Segunda Guerra Mundial, nós temos o enfraquecimento europeu. Segundo fator, a ascensão de movimentos nacionalistas na África. Quando a Europa enfraquece, vários movimentos populares que eram reprimidos por governos ditatoriais apoiados pela Europa para manutenção do Estado e manutenção do modelo exploratório da África,
reprimindo os movimentos de etnias divergentes dentro de um mesmo Estado, esses movimentos com o enfraquecimento da Europa, com o enfraquecimento de governos na África, causa e consequência do outro, movimentos nacionalistas afloram. E muitos movimentos nacionalistas armados, especialmente, veja bem agora, no contexto da Guerra Fria, uma coisa que a galera tem dificuldade de entender. Quando termina a Segunda Guerra Mundial, inicia a Guerra Fria, 1947. Estados Unidos e União Soviética. Agora a Europa sai do protagonismo e entram Estados Unidos e União Soviética. O continente africano era da Europa, no modelo imperialista até a Segunda Guerra Mundial. Quando a Europa sai de cena, começa a existir uma disputa no continente africano entre Estados Unidos e União Soviética para saber quem vai dominar aquele território. É um território africano que agora não tem mais a Europa, então abre-se espaço para a expansão capitalista norte-americana ou para o socialismo soviético. O que os dois vão fazer? Tanto Estados Unidos quanto a União Soviética começam a armar, a financiar e a estimular movimentos nacionalistas para chegarem ao poder e, ao chegar ao poder, ser um movimento ou capitalista ou socialista. A gente começa a ter a explosão, o afloramento de milhares de guerras civis no continente africano, pela divisão arbitrária da Europa, que coloca no mesmo estado etnias inimigas historicamente, e agora pelo estímulo dos Estados Unidos e da União Soviética a esses conflitos, para que um dos grupos chegue ao poder sendo capitalista ou socialista. Vou dar um exemplo rápido. Angola. Angola é um país de origem portuguesa, foi colônia de Portugal. Angola está aqui, ó, colônia portuguesa, irmã do Brasil do ponto de vista histórico-cultural. E Angola viveu uma guerra civil muito forte do final da Segunda Guerra Mundial até os anos 2000, entre um grupo chamado MPLA, socialista armada pela União Soviética, e um grupo chamado UNITA, União para a Independência Total de Angola, financiado pelos Estados Unidos. Foram 30 anos de guerra civil com o apoio bélico, econômico e ideológico dos Estados Unidos e da União Soviética. Isso mostra que tanto a divisão arbitrária europeia quanto a Guerra Fria e a influência dos Estados Unidos e da União Soviética fizeram aflorar e pipocar inúmeros conflitos no continente africano. Talvez, na história não existe nem o talvez nem o se a Europa não tivesse imposto suas fronteiras, criado governos autoritários e unido no mesmo estado tribos e etnias inimigas, o continente africano seria geopoliticamente mais estável do que se transforma depois. Se, durante a Guerra Fria, não tivesse havido o apoio dos Estados Unidos e União Soviética a esses movimentos nacionalistas armados, a gente teria maior estabilidade geopolítica no continente africano. Além disso, durante a Guerra Fria e durante o período imperialista, a militarização das colônias, feito pela Europa para conter esses movimentos populares durante o imperialismo e depois por Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. E a criação da ONU. A ONU é criada pelos Estados Unidos no pós-guerra e um dos fundamentos da ONU é a autodeterminação dos povos. A autodeterminação dos povos diz que os povos têm o direito de escolherem o seu caminho ao longo da sua história. E aí, quando a ONU é criada pelos Estados Unidos e coloca a autodeterminação, o grande objetivo, na verdade, dos Estados Unidos, ao criar a ONU e colocar a autodeterminação, é que os povos ainda colonizados pela Europa se declarem independentes, especialmente na África e na Ásia, porque esse processo de descolonização acontece na África e na Ásia, e ao se declararem independentes, eles se autodeterminem capitalistas ou que os Estados Unidos possam influenciar. Então, a autodeterminação dos povos não é uma configuração dos Estados Unidos apoiando ou lutando pela liberdade do povo no mundo. Ao contrário, eles querem autodeterminação desde que você apoie os Estados Unidos durante a Guerra Fria. Então, nessa sequência histórica de Segunda Guerra Mundial, enfraquecimento europeu, ascensão de nacionalismos, Guerra Fria com militarização das colônias e criação da ONU, tudo isso estimula os movimentos de independência na África. Esse gifzinho está aí, esse mapa em animação, ele marca aqui para a gente a década de 50, 60, 70, 80, 90 e 2011, quando a gente tem a formação de um novo estado, que é o Sudão do Sul. Repara que ao longo dos anos 50 e 60 é o intervalo de maior número de independências no continente africano. Na medida em que os países vão se tornando independentes, o gráfico vai enchendo de roxo.
data pós-data, década de 50 e 60, praticamente todos os estados africanos se declaram independentes nesse contexto que eu acabei de falar. E em 1955, dentro dessa onda de independência, acontece a Conferência de Bandung. Bandung, capital da Indonésia. A Conferência de Bandung é considerada o oposto da Conferência de Berlim. Se a Conferência de Berlim foi a conferência do imperialismo e do neocolonialismo, a Conferência de Bandung é a conferência da descolonização. Essa conferência, reunião entre países asiáticos e africanos, recém-independentes, com o objetivo de organizar esse processo de independência, organizar politicamente e estimular a independência de outros países. Quais são os princípios da Conferência de Bandung? O antirracismo, ou seja, marcando abertamente a visão contrária à do darwinismo social, pregada pela Europa no século XIX, a autodeterminação dos povos, essa ideia de que os povos podem se declarar independentes e eles são legítimos para fazer, e o não alinhamento, ou seja, que os países não iriam se alinhar nem ao bloco dos Estados Unidos, nem ao bloco da União Soviética. Bruno, então eles seriam o quê? Na África foi muito comum a oscilação. Países em determinado momento, na sua independência, vinculados aos Estados Unidos, em outro momento o país migra e passa a ser vinculado à União Soviética. Essa oscilação passa a ser uma marca muito evidente no continente africano, chamado de não alinhamento. Eu sou independente, eu tenho autodeterminação, eu posso ser capitalista e socialista a hora que eu quiser, com o governo que eu quiser e assim por diante. A partir da Conferência de Bandung, aí sim, a gente tem a explosão da descolonização afroasiática. No entanto, esses processos de descolonização eles se dão, na maioria dos casos, por meio de conflitos bélicos, armados e políticos, que se transformam ao longo da segunda metade do século XX em inúmeras guerras civis no continente africano. Lembrem-se, as guerras civis não são causadas pela independência. Muita gente acha isso, então era melhor ter continuado colônia. As guerras civis são causadas pelas fronteiras arbitrárias na Conferência de Berlim e pela dominação ou busca de dominação pelos Estados Unidos e União Soviética durante a Guerra Fria. Beleza, pessoal? Grande abraço.